Café Cast no ar. E todas as vezes que vocês me escutam falar essa frase, vocês já ficam curiosos para saber quem será que é a nossa convidada. Pois hoje o assunto vai transitar muito sobre um tema que vocês sempre me perguntam: comunicação. Eu tô aqui com a Thaisa Souza, ela que é fonoaudióloga e tem algumas especialidades que vocês vão ver que nos interessa muito. Uma delas é a fala, né, doutora Thaisa? Então seja muito bem-vinda aqui ao No Café Cast, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês também, discutindo esse tema aí, né, que é de tanto interesse aí da população. Exato. E quando a gente pensa em fonoaudióloga, doutora, a gente sabe que passa por inúmeras áreas, que existem diversas especialidades, mas que infelizmente a gente sempre procura quando o problema aparece. E a fono, ela tem também um momento de fazer prevenções, de cuidar de algo que está por vir. E quando a gente fala um pouquinho sobre comunicação, fala, voz, linguagem, entra muito nessa teoria, né? De que você não precisa estar ali necessitando muito da sua voz para ter um cuidado extremo com a voz, por exemplo. O que você pode falar para a gente sobre essas áreas? Então, exato, Thalita. Hoje a fonoaudiologia, ela tem 14 especialidades reconhecidas pelo Conselho de Fono, e eu atuo em 4 áreas dessas 14, né? Então, eu trabalho com a fala, com a linguagem, com a deglutição e também com a voz. Então, trabalhando aí tanto na parte preventiva, como também na parte curativa. Certo. E quando a gente, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a fala, a linguagem e a voz, que elas são unidas, depois a gente entra nessa outra área. Quando a gente está falando um pouquinho sobre a fala em si, a doutora estava me explicando que tem a ver com a forma como a pessoa fala, se existe alguma trava, se existe algum fonema que às vezes ela não consegue pronunciar. Isso é muito mais normal em crianças, ir buscar um apoio, mas existem sim adultos que deixaram isso passar e que hoje buscam um profissional para estar ajustando esses detalhes, tá certa? Mesmo, Thalita. Então, as alterações da fala, né? Então, a fala nada mais é do que a forma como a gente se comunica, como a gente articula, né? Então, tem alterações de falas inúmeras e uma delas é a questão dos fonemas. Então, tem crianças que não conseguem falar o som adequadamente, né? Não conseguem achar o ponto articulatório do fonema, e também tem adultos aí que não fizeram um tratamento, né? Não correram atrás quando crianças e agora, quando adultos, também existe tratamento, existe melhora para essas alterações aí fonológicas, né, do som, da articulação. E esse tratamento é extenso, ele é longo ou não? Com algumas sessões a pessoa já consegue ver um resultado? Como que funciona o tratamento com a questão da fala, doutora? Depende, é muito individual, né? Então, existem crianças em que o tratamento ele é um pouco mais longo, né, por algumas questões, né? Então, às vezes até questões neurológicas, questões comportamentais, né? E tem tratamentos em que são pontuais, que em torno aí de 6 a 8 meses já está resolvidos. É que depende muito também da quantidade de trocas fonológicas, de trocas de fonemas que existem, né? E nos adultos também depende também da mesma forma que as crianças, né? Como eu estava dizendo também. Doutora, tem muitas mamães que assistem aqui o programa e eu sempre peço algumas dicas. Porque quando a gente tem um filho pequeno, tem uma certa idade que a gente já pode começar a notar algumas deficiências, algumas dificuldades na fala, para até ter esse processo um pouco mais suave. Quais são as dicas que a doutora pode dar para gente? Vamos lá, Thalita. Importante mesmo essa colocação. Importante as mães estarem atentas aos marcos do desenvolvimento, tanto da fala quanto da linguagem, né? Então, retomando a fala, é o quanto a gente consegue articular os sons, né? E também o ponto articulatório de cada fonema. E a linguagem é o tanto que a gente consegue compreender e se expressar. Então, é importante as mamães ficarem atentas aos marcos do desenvolvimento da parte da linguagem mesmo, né? Quanto essa criança está conseguindo compreender os comandos que estão sendo pedidos ali para ela e o quanto ela está conseguindo falar, se expressar. Então, hoje, a ciência, né, com a evolução das nossas crianças, a ciência já fala que a criança ela começa ali a balbuciar em torno de 6 meses a 8 meses, né? Então, nesse período já é para a criança falar alguns sons, como mamã, papá, que são sons que a gente fala que são bilabiais, que são os primeiros fonemas a serem adquiridos. E numa ponta mais extrema, também ficar atenta ali por volta de 2 anos, se a criança não está se comunicando, se a criança ela não está atendendo aos pedidos, se ela não está falando, né, pronunciando de forma inteligível para a idade dela, também tem que estar atenta e aí procurar um profissional, porque
por volta de 2 anos, hoje já é esperado que a criança já esteja falando aí aproximadamente 200 ou mais palavras. Olha só que interessante, gente. Então nós temos mesmo que ficar. Eu sei porque o meu filho ele tem, né, uma dificuldadezinha de falar, mas foi por conta de ter aquela pelinha na gengiva, o freio. E aí eu senti, eu ficava olhando, eu falava, nossa, será que isso pode vir a dar algum problema? Acabou que não, que foi tudo bem, mas é um ponto de atenção, né? Quando os nossos filhos começam a pronunciar de forma diferente. E você estava dizendo que a fala tem a ver com essa pronúncia, mas que a linguagem tem a ver com essa compreensão. E muitas vezes a gente percebe, principalmente em crianças e hoje com a falta de comunicação, né, que como a doutora disse, está tudo muito online, até nos próprios adultos, essa falta de percepção da linguagem. Então, é dito algo, mas o receptor não recebe aquilo. Como que vocês conseguem também dar um direcionamento sobre linguagem para essas crianças e essas pessoas que têm essa dificuldade de compreensão, doutora? É importante, né, quem convive com a criança, né, então desde os pais e também os educadores, estarem atentos às solicitações. Então eu sempre falo para os pais, aos verbos, né? Então sentar, pegar. Então se você está solicitando e a criança não está tendo o mínimo de compreensão, por exemplo, de um comando simples, então é bom já estar atento mesmo, né? Então, por exemplo, a criança por volta de 4 a 5 meses já consegue reagir a alguns sons, né? Então, ela já consegue ter a compreensão de que tem alguém estimulando ali por volta dela, né? Então, uma criança, eu sempre uso a ponta dos 2 anos, né? Porque eu acho que é uma idade onde os pais, eles ficam atentos ali. Então, chegou com 2 anos, 1 ano e meio, não está compreendendo, não está desenvolvendo a fala, precisa de ajuda. Isso eu já estou falando tardiamente, tá, gente? Então, quanto mais cedo for diagnosticado, né, e notado pela família e buscado ajuda, melhora o desenvolvimento e reabilitação dessa criança. Sensacional. E aí, numa outra ponta, uma outra vertente é a voz. E essa, ai gente, essa, eu tava até aqui nos bastidores falando para ela que nós só damos valor para nossa voz quando ela falta, né, doutora? Exato. É algo incrível. Eu amo falar e quando eu me vi sem voz, eu falei, Jesus amado, o que que eu faço agora? Então existem cuidados que pessoas comuns podem ter com a voz. E agora eu tô fazendo uma consulta particular aqui da gente, porque eu sou boba. E assim, eu procurei várias coisas na internet, até tô falando com profissionais, porque eu hoje trabalho com a minha voz, mas todos nós trabalhamos com a voz de alguma forma, né? É que a minha é exposta, mas a doutora também, por exemplo, tá atendendo, tem que ter ali a sua voz para estar passando as informações de forma coesa. Então me dá uma dica básica assim para as pessoas que querem começar a ter um pouco mais de cuidado com a voz. Qual seria essa dica, doutora? Isso mesmo, Thalita. A nossa voz hoje é nosso instrumento de trabalho, então por isso que é importantíssimo a gente ter esses cuidados básicos. E o primeiro deles é a questão de hidratação, né? Então se hidratar bastante, tomar bastante água, evitar pigarrear, evitar falar muito alto, né? Então os gritos, os esforços vocais também, né? Precisa ter esses cuidados. Cuidados também com a dose da bebida alcoólica. E sempre buscar estar falando num ambiente sem muitos ruídos, né? Então, principalmente quem utiliza aí a voz como instrumento de trabalho. Então, são dicas aí básicas que precisam ser feitas, né? E existem também, doutoras, alguns exercícios que são muito importantes, né? Principalmente para quem fala por grandes períodos de tempo. Então, além da hidratação, que a doutora falou que é super importante, está sempre com a água, tomando água. Existe algum exercício básico para você passar em casa? A gente sempre ouve as cantoras, o pessoal fazendo. Como é que é? Um exercício básico, só para a gente ter uma degustação. Como você mesma fez, existe o exercício de vibração, né? Tanto de lábios como também de língua, que ajuda também aí a ter uma voz com mais qualidade, né? E mais saudável, né? Então é um exercício que a fonoaudiologia ela utiliza aí para aquecimento vocal, para ajudar, né? Tanto na qualidade como também na projeção da voz. É um exercício básico, mas que tem que ser indicado individualmente para cada caso. Então tem que ser avaliado. Então, assim, é um exercício que não causa nenhum dano, mas precisa ser avaliado a cada caso. Sensacional. E a outra área da doutora é a disfagia, que é aquela dificuldade em engolir. A dificuldade de deglutir, né, de engolir, que é conhecida como disfagia, né? Então, o que que é? Nada mais é que uma alteração no transporte do alimento, tanto da saliva quanto do alimento da boca até o estômago, né? Então, qualquer alteração nesse percurso é o que a gente chama de disfagia. Então, a disfagia é uma alteração. Então, pensando em alteração, né, precisa realmente ser avaliado qual que é a dificuldade, né, desse paciente
qual que é a consistência alimentar que ele tem mais dificuldade e se existe alguma alteração mecânica que está obstruindo a passagem desse alimento, né? E aí, existem casos, né, de pessoas que não têm uma disfagia diagnosticada, né, como o caso do seu irmão, tem uma dificuldade específica, às vezes, com determinado alimento. Mas precisa ser avaliado para ver se realmente não é uma alteração típica de uma disfagia. E aí existe um tratamento. O tratamento é com o fonoaudiólogo, tá? Interessante, doutora, trazer uma fono aqui, porque é uma profissão de que todos nós precisamos, mas que existem algumas ainda dificuldades do pessoal entender aonde vocês atuam, as áreas de atuação, quando procurar um fonoaudiólogo. Então, para a gente finalizar, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre tudo que você faz no seu consultório e como as pessoas podem chegar até você. Como eu estava dizendo no começo, hoje eu trabalho, então, com 4 áreas da fonoaudiologia, então fala, linguagem, voz e deglutição. Qualquer alteração em uma dessas funções, podem contar comigo. Hoje eu estou atendendo ali no Jardim das Roseiras, próximo à Vila Harmonia, na Avenida Rafael Logatti, 866, ali no Espaço Vida. E também podem me encontrar nas minhas redes sociais, né? Então hoje eu tenho um Instagram, que é Thaisa Souza Fonoaudióloga. Tem o meu e-mail também, que é thaisasouzafonoaudióloga@gmail.com. Muito interessante. Eu acho que, como eu disse, né, por estar agora tendo mais acesso às informações, tendo mais cuidado com a minha voz e a própria linguagem como um todo, né, doutora, é de extrema importância de que a gente possa cada vez mais ter acesso a esse serviço, a essa prestação de serviço que é tão valiosa. E para vocês, mamães que estão em casa, aproveitem essas dicas, não deixem para muito tarde, né, doutora, porque quanto mais tarde a dificuldade na voz, na linguagem e até mesmo na fala das crianças, mais vai ser o processo desafiador, então quanto mais cedo melhor. E eu quero que você deixe para finalizar tudo. Eu adoro dicas, tá, doutora? Eu sou a pessoa da dica. Você falou muito sobre a hidratação. Dá uma dica, além de água, tem muita gente que não consegue beber tanta água. Eu sei que é necessário, tá, gente? Eu estou me esforçando, mas existem outros alimentos que também hidratam a garganta para a voz ficar melhor? Existe a maçã, né, que também é uma fruta aí também. Ai, eu gosto de saber dessas coisas, tá vendo? Essas diquinhas básicas, adoro. É uma fruta aí que também faz aí um processo de hidratação também na região de todo o nosso organismo, na verdade, né? E também quem não consegue consumir água mesmo, água de coco também é uma opção, adoro. Né? Então tem muita gente que troca aí pela água de coco, mas o importante é se hidratar, né? Com líquidos aí saudáveis. Sensacional. Doutora, quero te agradecer demais. Eu agradeço, Thalita. Como eu disse, eu acho muito importante a gente ter cada vez mais acesso a esse tipo de informação, a trazer conteúdos de qualidade para o pessoal, e eu tenho certeza que você deixou todo mundo muito feliz com poucas dicas, mas extremamente necessárias. Obrigada, viu? Obrigada, viu, pela oportunidade. É um prazer ter você aqui. E você que está em casa, gostou? Já comenta, já compartilha, já deixa o seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta para a doutora, fique à vontade, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder. E semana que vem a gente volta com mais um No Café Cast.